Compreendermos o que fazemos, ou seja, a razão do que fazemos e por que fazemos, é fundamental, pois só assim caminharemos dentro da vontade de Deus e entenderemos por que precisamos andar na verdade. Nós somos filhos de Deus, chamados para a sua glória e para revelar essa glória neste mundo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 9 ao 12, Paulo falando sobre o seu papel como uma pessoa madura diante da igreja, o que ele fazia e por que fazia. Diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. Que nós entendemos de Paulo e entendemos que também é nosso papel. Primeiro, nós não estamos aqui para enganar as pessoas, para usar de linguagem ou de recursos que têm como objetivo levá-las aos nossos interesses. Mas nós anunciamos o Evangelho, anunciamos a salvação, a libertação por meio de Cristo Jesus, de maneira que, deixando o pecado, saindo do reino, sendo removido do reino das trevas, somos transportados para o reino de Deus. Somos feito um novo ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo. Temos da vida de Deus, somos filhos de Deus, chamados para vivermos o reino de Deus e sua glória, pois este é o propósito de Deus. Mas para isso, para andarmos de modo digno de Deus, ou seja, revelando o seu reino, proclamando a sua glória, enchendo a terra com o conhecimento da glória do Senhor, o que nós precisamos fazer? Precisamos passar por um processo de amadurecimento, de crescimento, de conhecimento de Deus e de sua vontade, como de sua obra em nossas vidas. Entendermos isso é que nos levará à jornada de maturidade, e é papel nosso ensinar aqueles que ainda não conhecem, que não compreendem. Primeiro, levar-lhes a salvação de Deus, por meio de Cristo Jesus. A salvação é pela graça. É obra que Deus realizou em nosso favor. Nós não temos condições de fazer qualquer coisa por nós mesmos para alcançarmos essa salvação. Nós precisamos entender que essa salvação, ou seja, a reconciliação, é obra de Deus. E quando nós nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e suficiente Salvador, nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, porque arrependemos de uma vida, de um estilo de vida fora da vontade de Deus, separada de Deus. Ele nos reconcilia e nos faz um novo ser, nos dá um novo coração, nos faz a imagem de Cristo e nos dá da mente de Cristo, e nós recebemos da natureza de Deus, ou seja, passamos a ser coparticipantes dessa natureza divina. Com tudo isso, Ele nos capacita para vivermos de modo digno da sua vontade, ou seja, conforme é o seu querer. Mas para que a gente viva assim, nós precisamos primeiramente entender isso, que nós somos um ser espiritual, nascido de Deus, feito à imagem de Cristo. E que agora o que precisamos fazer é santificar o nosso proceder, ou seja, abandonar as obras segundo o pensamento humano, segundo o pensamento natural, ou seja, nos despirmos disso e nos revestirmos de Cristo, das mesmas atitudes de Cristo. Entendermos isso, entendermos que essa é a nossa jornada. Por isso a gente admoesta, a gente corrige, a gente ensina, a gente consola, a gente conforta. É esse o nosso papel.
conduzir cada um à maturidade, ao crescimento, ao conhecimento de Deus e de sua vontade. Ao entendermos isso, nós somos conduzidos a um processo onde deixamos de viver segundo o fruto da carne, ou seja, segundo o egoísmo, a ganância, segundo a arrogância, o orgulho, a hipocrisia, ou seja, fora da mentira. Tudo isso precisamos abandonar, porque isso não tem nada a ver com o reino de Deus, isso é natureza humana, isto é uma forma de viver em pecado, ou seja, de maneira contrária ao que Deus planejou para nós. E aí precisamos nos revestir de Cristo e revestirmos de Cristo para proclamarmos as virtudes de Deus. E quando falamos nisso, nós estamos falando de revelar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão, revelarmos o fruto do Espírito, que envolve longanimidade, paciência, misericórdia. Então, quando nós entendemos isso, é assim que a gente precisa. Nós abandonamos uma maneira de pensar deste mundo e vivemos segundo o modelo que Cristo nos deixou. Nosso papel é ensinar as pessoas a viver desta maneira. Não existe outra coisa. É um processo de transformação de entendimento, de consciência que nós fomos libertos e capacitados para viver segundo a vontade de Deus, e o que nós precisamos é fazer e perseverar numa jornada de amadurecimento e crescimento. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade, essa é a razão de corrigirmos, de ensinarmos e de mostrarmos a cada um, levando a um entendimento aquilo que Paulo fala, ou seja, todas as nossas armas não são carnais, ou seja, não são segundo este mundo, mas são espirituais, para que a gente destrua as fortalezas, aniquile sofismas, ou seja, ensinos que parecem ser verdade e que não são. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade e este é o processo pelo qual passamos para sairmos da imaturidade para a maturidade, que a gente possa entender, compreender e buscar o conhecimento de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.